noite, senhores conselheiros, boa noite, senhores vereadores, visitantes. Agradeço a presença de todos. Eu gostaria de começar essa reunião comentando que a ata da 30ª reunião ordinária do Compur, do dia 20. Da última reunião. Dia 3 de julho. 27 de julho. Foi enviada hoje. Ela foi enviada com um erro, que o erro era que foi colocada a ata da 31ª reunião, e na realidade é a ata da 30ª reunião ordinária do Compur. E gostaria também de saber se alguém já tem alguma correção, por favor, se manifeste agora. Essa foi do dia 31. Do dia 27 de julho. Da última. 31. Foi da última segunda-feira de julho. Dia 31. Ah, não. 27. 27, Regina. Então tem que corrigir? 27, não, é ordinária, mas é a 30ª reunião, não a 31ª. E é dia 27 de 7. 27 de 7 de 2015. Gostaria então de abrir hoje a 31ª reunião ordinária do Compur, colocando primeiramente a questão de que hoje foi muito importante para a Prefeitura de Niterói. Não sei se todos os senhores sabem, mas foi inaugurado o Centro Integrado de Segurança Pública e eu gostaria de convidar os conselheiros para a gente agendar uma visita específica, se assim desejarem. Creio que é um momento importante da nossa política de segurança, um momento em que se equipou, né, a cidade com um centro informatizado, um centro conectado, onde todas as forças de segurança pública estadual, municipal, os bombeiros estarão trabalhando conjuntamente para a segurança da cidade. Então, eu deixo isso como proposta, a gente pode tentar agendar uma reunião para que os conselheiros visitem esse novo equipamento. E, em segundo lugar, queria reiterar o nosso compromisso de discutir propostas sobre o Fundo Ferrotiva, reiterando esse compromisso que foi assumido aqui entre todos. E agradecer a presença dos vereadores, uma proposta do vereador Vitor Júnior, que me comentou que estaria já chegando, ele está um pouco atrasado, mas ele está já chegando dentro de 5, 10 minutos. E uma proposta que nós aceitamos de muito bom grado, de ter os vereadores aqui escutando hoje, né, ouvindo as propostas, ouvindo os debates que haverão nessa reunião de hoje e proposições que serão encaminhadas, conforme combinamos também, entre todos, que serão encaminhados para o Conselho para a Comissão de Urbanismo da Câmara dos Vereadores. Então, essa é a proposta. Eu abro a reunião, então, perguntando se os conselheiros têm quais são as propostas, quem gostaria de se inscrever e quais seriam, então, essas propostas. Beleza. Eu encaminhei uma proposta para vocês ver. Eu não sei se depois vamos para e passo na minuta, olhando para os artigos ou ler a proposta. Vamos pesquisar primeiro quantos conselheiros, quais têm propostas, quantas são, para a gente poder organizar melhor a reunião. Quantas propostas são? Aqui tem 2 artigos já dentro. Nós temos, né? Tem um que termina de trabalho os artigos. Sim, é só conceito. São dois É só conceito. a gente discutir aqui. Então, o conselheiro tem 2 propostas, já distribuiu para todos, que pode... Não distribuí. Professora Regina. Gente, eu tenho dúvidas, que não foram tiradas todas na última reunião, e temos algumas propostas, mas que não esgotam a discussão da lei. Acho que nem vai dar tempo. A gente tem algumas observações. Justamente a pergunta é se algum outro conselheiro tem propostas para a gente poder fazer uma boa gestão do tempo. Hoje o nosso maior
sem gestionar bem o tempo para a gente conseguir atender, né, a todas as demandas. Algum outro conselheiro tem propostas? Então, vamos começar então do conselheiro Moacir, as propostas da ADM, e depois passamos as suas dúvidas, professora Regina, e as suas propostas. Nós, na realidade, abordamos apenas dois temas, um relacionado às áreas das ZEPACs, que são especiais de preservação paisagística e cultural, e outra com relação à contrapartida financeira da outorga onerosa. A primeira, nós fizemos um comentário que foi o seguinte: imputa-se ao proprietário, relacionado às ZEPACs, imputa-se ao proprietário dos imóveis ou áreas inclusas nas ZEPACs a obrigação de sua preservação, vedando-lhe o uso comercial e limitando outras maneiras de se gerar receita como forma de amparar os custos de manutenção do imóvel, oferecendo-se como contrapartida somente a isenção de IPTU, que por si só não garante a realização das obras necessárias à sua manutenção. Somos inteiramente favoráveis à preservação dos bens que se enquadrem nesta categoria, mas nos perguntamos se os recursos economizados com a isenção de IPTU seriam suficientes para manter preservados imóveis que não poderiam ser utilizados comercialmente, correndo o risco de se tornarem abandonados como outros tantos existentes em nossa cidade. A nossa proposta seria: somos favoráveis à permissão do uso comercial nestes imóveis, exigindo-se a proteção dos aspectos que justificaram a sua preservação, como forma de viabilizar a sua existência em bom estado de conservação e preservados. E o segundo aspecto seria com relação ao valor da contrapartida financeira do solo criado. Nós comentamos: a fórmula apresentada para cálculo da contrapartida financeira do solo criado, ao que nos parece, redundará em valores numéricos superiores aos atualmente praticados nas regiões do sul da Bahia. Trata-se de mais um imposto que será repassado ao valor dos imóveis a serem construídos na região. O projeto de lei do PUR de Pendotiba é o resultado de trabalho de alto nível realizado por parte da Prefeitura e seus consultores, merecedor de nosso reconhecimento. É fundamental que a materialização dos conceitos preconizados nesta minuta de lei se realize na prática e que haja viabilidade comercial nos futuros empreendimentos desta região, inclusive como forma também de conservar as áreas destinadas à preservação. Neste momento difícil da economia nacional, encontramos dificuldade em dizer se um pavimento a mais ou a menos no gabarito das edificações alteraria sua viabilidade comercial, já que hoje a liquidez está muito baixa e quase nada se viabiliza na prática. Entretanto, um aumento de imposto seguramente não ajudaria em nada, nem quem compra, nem quem vende. Nossa proposta seria que somos favoráveis à revisão da fórmula de cálculo do solo criado nesta região, objetivando um menor impacto no custo das futuras edificações. Conselheiro, um comentário, Renato, técnico, secretarista. Nas áreas de especial de preservação paisagística, né, a proposta então seria que os usos comerciais pudessem ser contemplados nessas edificações. O conceito é que se dê uma utilidade, né, para poder o proprietário, enfim, como se vê em outros lugares, né, de alguma forma, com restrições à preservação do que se caracteriza como necessidade de preservação.
André? Salvo engano da minha parte. Desce aí, André. Pelo bom senso urbanista, não tem sentido não ter essa possibilidade. Então, Pelo 33, creio que devemos acatar essa sugestão. Alguém tem alguma oposição a que os imóveis passíveis de preservação, os preservados, têm um uso comercial? Deixa eu só esclarecer uma coisa. Vocês vão ver ali tudo o artigo 10, artigo 10, artigo 10 é que eu não consegui modificar isso, tá? É problema de quem está... De digitação. Acho que é mais de formatar isso aí, tá? Corrija, esse é o artigo 29. Não, esse é o 33. Ele Do fez lado não tem nada. ele fez um O artigo comentário. certo é o da primeira coluna. O artigo 29 ao 41 trata da zona de ambiente de preservação cultural. Segundo o Moacir, na lei, ela não está prevendo. Obrigada. Não está prevendo uso misto. Uso misto não, uso comercial para a Não área. estaria permitindo. Não Salvo estaria. engano da minha parte, né? Porque Agora, a gente erra também. a nossa intenção não era. Nunca foi a intenção. Então não poderíamos, para vamos dizer assim, agilizar. Se já consta, já consta. Se não consta. Não, eu tô tentando ver se tá. É isso que eu tô tentando ver, mas sim. Aí precisa O objetivo é não vedar nenhum tipo de uso desse tipo. Mantendo a preservação do Pelo imóvel contrário, da maneira. a intenção sempre foi fomentar a mistura de usos. Não, mas no caso dos imóveis preservados, né, às vezes a restrição se estende muito, né, e acaba. Mas ao contrário, muitas vezes viabiliza inclusive a manutenção desses imóveis preservados, característicos. Bom, independentemente de encontrarmos ou não esse ponto, se eu estiver certo em não estar permitido na minuta de lei, podemos, se todos concordarem, superar essa. Depois procuramos. Então, vamos fazer a pergunta. Os conselheiros não concordam com a proposta? Por unanimidade, então, a proposta segue adiante. André, Mas eu só preciso saber onde faz, eu coloco. faz uma observação no cálculo do artigo 29, assim. Proposta C. Proposta ADM / ok. Na segunda. Seria interessante Favorável à permissão de usos não confidenciais nas EPACs. Por favor, de novo. É favorável ao. Proposta ser favorável aos usos não residenciais em ZEPACs. Em ZEPAC é a zona. Sempre tem um Ezinho antes, ZE, PAC. Isso. Favorável ao uso não residenciais. Bom, em relação à segunda proposta, é a revisão da forma de cálculo criada nessa região, objetivando menor impacto. Infraestruturas e edificações. Algum conselheiro tem algum comentário? Pois não, professora Regina. Olha só, eu me recordo do secretário de habitação, o anterior, nos expondo a situação do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social e mostrando como a fórmula utilizada hoje para o cálculo do solo criado era prejudicial para a questão da construção de novas moradias e urbanização e regularização fundiária de assentamentos. Então eu acho que a revisão desse cálculo, eu acho que ele deve ser muito cuidadosa, de modo a não prejudicar a questão da habitação que está sendo postergado o seu tratamento, né? Diferentes gestões, desde que eu me entendo, participo do concurso, a gente não consegue tratar a questão da habitação de interesse social seriamente como ela merece. Né? Eu acho que eu reconheço que nessa gestão, né, a gente está testemunhando esforços, a própria criação da secretaria já é um esforço, mas eu acho que a gente deve ser muito cuidadoso ao rever essa fórmula. Outra coisa é que eu não consigo rever uma fórmula para uma região. Acho que estamos tratando de uma fórmula
que se aplicará à cidade. Em alguns, né, trechos, aí percentuais dessa fórmula, mas a gente tem que tratar, buscar uma fórmula que se aplique ao município de modo a não complicar a sua aplicação. Porque nós já temos uma lei que está contrariando, inclusive, o presidente nacional do Instituto de Arquitetos do Brasil pregou em sua última reunião, né? Que é uma lei mais clara, com menos parâmetros abstratos, né? A gente está trabalhando com muito parâmetro que é abstrato para a população. E aí a gente começar a calcular para cada região um parâmetro para aplicar no solo criado, eu acho que é mais uma complicação que a gente deve fugir dela. Então eu sou contrária, em princípio, a gente até aprovar a fórmula que tem. Eu acho que a gente mereceria uma discussão mais aprofundada sobre a fórmula do solo criado e ver o que está sendo tratado na revisão do plano diretor. Trazer essa contribuição. É só para tentar se nortear. Primeiro, hoje já existe uma fórmula aplicada. Existe, que está dando um 10. Sim. Né? E acho que eu concordo com a Regina, que diz respeito assim. Primeiro que você tem a cidade como um todo, ela tem as suas peculiaridades como região. Cada região tem a sua característica própria. E acho que assim, eu também sinto um pouco mais falta de discutir isso de uma forma mais aprofundada. Assim, propor, mudar, recalcular, mas assim, quais são os parâmetros que a gente vai usar para recalcular isso, para fazer isso? Porque acho que assim, a questão da viabilidade do empreendimento, acho que ela tem que ser pensada nos dois lados, né, nos dois aspectos. Tanto para quem vai construir, como para quem vai comprar. E aí acho que precisa aprofundar um pouco mais nisso. Não sei. Sobre esse tema mesmo, que o doutor muito bem, eu quero só lembrar que valeria a pena a gente fazer algumas situações, não sei se adotar genericamente uma fórmula para toda a cidade, nós poderíamos ter uma região menos favorecida e na fórmula atual algumas regiões da cidade não têm a contribuição de solo criado, poderíamos fazer com que essas pessoas de regiões menos favorecidas venham a subsidiar, de certa forma, as unidades em regiões mais favorecidas, então, mais valorizadas, como em mercado imobiliário. Então, eu acho que isso tem que ser realmente um pouco mais aprofundado, um pouco mais estudado, para evitar exatamente o que a professora Regina colocou aí muito bem. Nós não podemos deixar que a habitação social não tenha um fundo representativo, tudo bem, mas pode ser que haja outras consequências se nós generalizarmos a fórmula para todos os bairros de Niterói, né? Abrangeria a cidade como um todo e a fórmula abrangeria a cidade como um todo. Apenas ter essa cautela e fazermos alguns estudos aprofundados, algumas simulações para chegar a um entendimento. Obrigado. Na verdade, eu considero que não é o momento adequado para fazer a revisão da fórmula. Eu acho que a gente tem que olhar a cidade para evitar o que você apontou, né? Nem penalizar áreas que naturalmente já são ocupadas por classe média, média baixa, mas nem tirar a possibilidade de você ter um fundo razoável que dê conta do problema que a gente tem de habitação no município, que é um município rico, mas que tem um problema sério de habitação, que precisa ser tratado. Eu concordo com a professora Regina que o PUR não é o momento de modificar essa relação. E o que se aplica em solo criado hoje pelo PUR da Bahia, de modo geral, tem um outro critério de valoração. Vamos deixar para a discussão do plano diretor, porque aí a gente tem um mapeamento da cidade toda. Mas aí vai haver dificuldade. Como é que um PUR entra em operação sem essa... Utilizando a regra que já tem. Ah, bom. Já tem, vai fazer o... E quando a professora fala é que por ocasião do plano diretor, então
façam algum ajuste fino, né? Vamos fazer uma discussão até mais aprofundada e aí definir uma solução que a gente acha mais indicada. Vou fazer um comentário. Não, eu sou Regina, Manuel. Acho que todos têm razão, no sentido de que poderíamos adotar a fórmula existente, ou poderíamos prolongar, deixar essa discussão para mais adiante, mas eu também acho que o que a gente buscou aqui foi uma forma para que nessa transição a gente consiga aplicar segundo critérios mais, digamos, justos, mais equânimes, porque hoje o cálculo em cima do IPTU ele está muito defasado. Então, a gente buscou realmente um índice, que é o ICA, né? O CUB. Havia inclusive uma proposta do próprio secretário de Habitação anterior, de a gente adotar já imediatamente para toda a cidade a fórmula do ITBI. Foi colocado isso, inclusive, numa reunião, numa das nossas reuniões do FUAB. Né? E eu também acho que para toda a cidade a discussão merece uma amplitude maior. A gente tem que discutir realmente no âmbito no âmbito de todo o plano diretor e com mais profundidade. Mas acho que na medida que a gente está com o plano em andamento, a gente pode tentar ensaiar essa nova fórmula. O CUB é material de construção, quer dizer, ele reflete mais a realidade do mercado, reflete melhor os preços praticados atualmente. E eu acho que a gente conseguiria já aplicar uma forma diferenciada porque a gente está com a discussão do plano, a gente em seguida vai discutir a fórmula. E, eventualmente, com o plano diretor, essa fórmula aqui pode ser revista, ou quem sabe, ela pode ser, inclusive, adotada, porque chegaremos a uma conclusão que é uma fórmula boa para Niterói. Então, essa é a minha posição. Que a gente adote, que seja uma transição, a gente... Quer dizer, na realidade, a DEM fez uma proposta de revisão da forma de cálculo, né? Exatamente. A nossa preocupação, nós não temos assim, diferenciado. no primeiro instante, a gente verificou que vai haver uma oneração. E a gente não, e fica difícil, nesse momento, fica difícil avaliar se extrapolou ou não, porque nós estamos num momento difícil, né? Que as contas não fecham. Mas como se trata de um aumento, então a demanda, nosso pedido vem em função disso. Na realidade, a proposta foi de aumento mesmo, porque a nossa observação do IPTU, ele não atende, ele está muito defasado. Então, a resposta que eu dou à DEM é, realmente, a gente aumentou. É para aumentar, para que esse solo criado a gente possa também melhorar a condição da infraestrutura da cidade Nós desejamos que esse conceito de todo o tratamento de uso, ocupação do solo e preservação do meio ambiente que consta no CUD pendotivo na medida de lei, ele efetivamente se realize. Então essas coisas às vezes para ficar, não estou dizendo que, mas aumenta o risco, né, dessas coisas ficarem no papel ou não serem totalmente aproveitadas, dependendo do impacto que isso venha a ter no custo da construção no momento mais adiante, porque nesse momento atual agora fica difícil fazer conta, entendeu? Porque a liquidez está muito baixa. E a tendência dos materiais de construção é baixar? A tendência é baixar ou não? Aí, vou falar igual o português, eu não sei, eu não sou bruxo. Pode ser até que a gente prefira, se a gente conseguisse dominar esse tema, conseguisse definir que, olha... Não, na realidade é muito difícil essa sintonia, né? Nós estamos observando aqui que o que é melhor para a cidade. Esse solo criado, ele reverte para a cidade. Nosso objetivo é que essa mais-valia, esse solo, seja realmente... seja mais recurso para a cidade. Fica aí o nosso pedido, e aí, não sei como seria conduzido, se vai ser aceito, avaliado, ou se vai ser postergado para um momento posterior. A professora Regina colocou para depois. Sem prejuízo da revisão do plano diretor, obviamente, a gente está inclusive no processo de revisão do plano diretor, não é nossa intenção de longe interferir no processo de revisão do plano diretor. A gente tem uma missão que é fazer o curso de pendotiba nesse meio tempo, tá? Por conta de todos aqueles motivos que a gente vem discutindo desde há quase um ano, 10 meses já. Desde agosto do ano passado, novembro do ano passado.
concordo particularmente com a professora Regina que o cenário ideal seria adotar uma fórmula única para a cidade toda, em tese. Chegaremos lá, imagino, com a revisão do plano diretor, tá certo? Que está em curso. Só que também, todos aqueles motivos que a gente vem explicando há 10 meses, que levaram inclusive o Ministério Público a entrar com a ação civil pública, obrigando o município a fazer o curso de fenotipo, se não for feito, tudo que a gente vê de problemas acontecendo na região vai, existe o risco de continuar a acontecer por conta da ausência de uma lei. Isso se inclui a atualização, né, a modernização dessa fórmula de cálculo da onerosa. O que a gente buscou, então, dentro desse cenário, é uma justa distribuição desses ganhos de produção da cidade, porque a fórmula atual, como o próprio secretário Marcos Linhares vinha dizendo desde 2013, e vinha tentando desde 2013, como o secretário Linhares acabou de colocar, sempre foi a intenção dele atualizar essa fórmula há 2 anos, 2 anos e meio. Quando foi enviado o projeto de lei do FUAB, que modificou o FUAB agora, recentemente no ano passado, em 2013, quando foi enviada, a intenção dele já era levar na própria lei a atualização dessa fórmula. Só que houve essa discussão, alguns acharam que não era o momento adequado, a mesma discussão, o plano diretor, analisar cada região. Bom, estamos agora trabalhando com a região de Pendotiba. Estamos fazendo um marco regulatório de uso do solo, de ocupação do solo nessa região de Pendotiba. Então, é mais do que pertinente que se se integre tudo que precisa ser atualizado em termos de legislação, modernizado em termos de legislação, nesse novo marco regulatório. Assim estão sendo criados. Só para citar um exemplo, assim como a gente está atualizando essa proposta dessa nova fórmula de outorga onerosa para gerar mais receita para a produção de habitação e também agora de forma inovadora, porque uma região que carece de infraestrutura, também com fundo de mobilidade, a gente também está criando zonas de proteção cultural, estamos criando zonas especiais de interesse social. Então tem uma série de novos elementos. A outorga onerosa é só mais um deles. É só mais um deles. De forma alguma ele cria essa fórmula, ou uma ZEPAC, a criação de uma ZEI, cria controvérsia com outras leis que existem no território. Elas se adequam perfeitamente, sem nenhum óbice, para que seja feito dessa forma. E a gente entende que seja um momento também de fazer uma distribuição mais justa também dessa mais-valia que vai ser criada para essa alteração de uso do solo proporcionada por essa lei. Acho que pode. Se ninguém tiver mais observação para fazer, nós não combinamos que votaríamos? Sim. A proposta que a gente está combatendo é a manutenção da proposta que está no projeto de lei. Que foi enviado pelo Executivo e a gente quer manter isso, não fazer nenhuma revisão. A pergunta é, mantém-se a forma? Mantém-se a forma ou vamos fazer uma revisão? Nós pensamos que não há como discutir sem realmente contemplar a outorga onerosa. Há sim a ideia de que a nossa fórmula está defasada. Se temos a perspectiva de iniciarmos um grupo e rever mais à frente, isso não ficou bom para um lado ou outro, eu acho que nós deveríamos implementar e fazer. Como você acha que deve rever mais à frente? Não sei. Se for o caso de rever, nós teríamos a condição de rever. Seria, se está defasada, eu acho que nós deveríamos iniciar com essa forma e se houver necessidade mais na frente de rever, seja com esta discussão, mas já com alguma coisa em andamento, já sabendo onde é que acertamos ou equivocamos. Aqueles conselheiros, então, que... Só para ficar claro o que eu comento, se mantém a proposta, não se altera. Exatamente. É isso que vai ser votado. É isso que vai ser votado. Então, quem é favorável à manutenção da forma como está no projeto de lei, levante a mão. Mantém-se a forma
Bom, agora, então as duas, então as duas propostas foram votadas. 1 a 1. Então, votando pela manutenção. Volta a professora Regina. Bom, para não sair do tema solo criado, a gente traz uma primeira proposta que é de uso exclusivo do solo criado para habitação. Já tivemos a modificação dessa utilização, fomos contra utilizar uma parte desses recursos para a urbanização. Defendemos que todo o recurso, ainda mais que o recurso que está sendo proposto ser usado para mobilidade, é justamente as áreas que arrecadarão maior percentual de recursos. Então, isso significa, como eu já sei o que ele vai falar, porque a gente já muitas vezes, isto significa exatamente utilizar uma expectativa, a expectativa de ganho do solo criado para a habitação de interesse social. Essa é uma proposta. Depois, nós temos uma proposta, quer dizer, primeiro eu queria dizer que eu acho extremamente difícil, mais uma vez, é porque tem gente nova aqui, eu me permitir extremamente difícil. Essa primeira proposta tem algum artigo específico? Olha, tem, mas eu não sei qual é. É o 73. É a dificuldade de não emenda a lei. É o 73. Primeiro, dizer da minha dificuldade de discutir a cidade por parcelas. É o que a gente está fazendo aqui. Então, fomos contra, mas voto vencido, tudo bem, faz parte da democracia. Depois, mais uma vez, fomos vencidos, voto vencido, quando fizemos a proposta de lendo a lei. Porque aí a gente pode fazer destaque e aí vai fazendo as propostas. Também fomos votos vencidos, então vamos lá, dentro dessa perspectiva. A primeira coisa que a gente traz é, com relação à seção 1, difícil, que trata das zonas. Seção do capítulo, sei lá, da parte, trata das zonas e trata especificamente das zonas especiais de interesse social. E a gente acredita que esta seção toda ela tem que ser reformulada, porque ela está misturando diferentes tipos de habitação, diferentes tipos de tratamento da habitação de interesse social. Acho que fica mais didático se separarmos um tema. Então, um primeiro tema que seria, então, organizar as EIs por tipologia. Então, nós teríamos, não estou inventando a roda, já existe isso em muitas outras legislações. Então, por exemplo, Z6.1 para assentamentos populares precários. O que significa isso? Favelas, loteamentos clandestinos, loteamentos irregulares, que terão um determinado tipo de tratamento. Depois, 6.2, que seriam a utilização de vazios e subutilizados, imóveis vazios e subutilizados. Quando a gente fala de imóveis, aí a gente está falando, mas no caso de Vendotiba, de lotes, terreno, vazios ou subutilizados, com infraestrutura, então áreas com regiões com infraestrutura, e ZES 3, vazios e subutilizados em regiões sem infraestrutura, mas é lógico que próximo da infraestrutura, porque longe a gente é contra, né? A marcação de ZES. Agora, a gente também viu que, e não nos foi mostrado, e o Barandier está nos devendo, KMZ, que eu não tenho a menor ideia do que significa, mas que, segundo o que ele falou, e eu acredito, a gente poderia ver as áreas marcadas, porque até agora não conseguimos ver as EIs onde estão, e temo que outras zonas estão superpostas às áreas hoje ocupadas por população de baixa renda.
especialmente aquelas que estão situadas nos imóveis desapropriados pelo governo do Estado ainda na década de 80. Primeiro por Brizola, depois por Moreira Franco. Foram desapropriados pelo Estado, são áreas de interesse social e estão sendo superpostas por zonas que não têm a destinação de interesse social. Então, acho que tem uma contradição, e uma contradição séria, que a gente deve olhar com cuidado, mas que a gente não teve oportunidade. Então, teoricamente, a gente pode apresentar uma proposta de reestruturação dessa seção. Vai valer muito pouco se isso não tiver espacializado, e até agora a gente não teve. Jardim Boa Esperança, que é um loteamento clandestino, que a gente teve a oportunidade, inclusive, de entrar na justiça com processos de uso capião, não está marcado como ZEIS. E aí eu acho que esses são equívocos ou indeterminações que devem ser corrigidas antes da gente adiantar essa discussão. Depois também não vimos marcados, e acho que é fundamental que se marque. Então, 6 vazias. Eu repito aqui, desculpem os que já têm visto eu falar, essa deve ser a 10ª vez que eu falo, mas como eu não vejo o resultado da minha fala, eu vou continuar falando. Não acredito que o mercado dê conta de reservar área para a construção de novas moradias para habitação popular. Habitação popular não dá um nível de lucro que contemple a iniciativa privada. É necessário o poder público intervir. Então, é necessário delimitar áreas especiais de interesse social para a construção de novas moradias. E eu gostaria de ver isso marcado, porque eu já vi adiado no plano diretor, no PLIS, Plano Local de Habitação de Interesse Social, a gente sabe que é difícil, a gente sabe que a pressão vai ser grande para não ser, nenhum proprietário gosta de ter sua área marcada como ZEIS. Mas ou a propriedade nesse município vai cumprir a sua função social, ou a gente vai ter que assumir. Não queremos pobre dentro do nosso território. Eu já escutei isso de gestor, não agora, anteriores, dizerem isso com todas as letras. É uma opção. Então, eu acho que a gente está